Review do Gimbal AK2000S da Feiltech. E esse é o quadro que eu vou falar um pouco sobre equipamentos, um review de alguns equipamentos. Como tem poucos reviews desse bonitinho aqui no Brasil, resolvi fazer um review sobre ele. Então, esse é um gimbal de uma marca pouco conhecida. Ela não é tão conhecida quanto a DJI, que tem alguns gimbals que já estão no mercado há bastante tempo, e nem tão conhecida quanto a Zhiyun Crane, que veio com bons estabilizadores. Essa é uma marca chinesa que tem criado soluções de estabilização muito boas, tanto para action cam, celular, DSLR e filmadoras de cinema um pouco mais pesadas, como a C200, uma C100. Ela aguenta, dependendo da lente, dependendo do cage que você vai usar, em torno. Mas até 4,6 kg eles têm estabilizadores que aguentam. E dentre esses vários estabilizadores temos o AK2000S, que foi o lançamento. A Feiltech já tinha um gimbal chamado AK2000, que ele, se eu não me engano, aguenta até 2,8 kg, e ele também tem os 3 motores, ele tem estabilização dos 3 eixos. E aí eles lançaram essa versão, que eu creio que seja uma versão mais pocket, uma versão menor, que aguente menos peso, mas que seja tão bom na estabilização quanto o AK2000. Eles têm outras versões, como o AK4000, AK4500, AK4000S, se eu não me engano. Tem várias versões e essa é uma delas. Então, as especificações do AK2000S são: ele pesa 1,1 kg no seu peso total. Creio que não acompanhado disso, sem isso, só o peso do gimbal realmente. E ele aguenta até 2,2 kg. Ele aguenta menos do que o seu antecessor. Por ele ser um gimbal mais pocket, eu creio que isso diminui um pouco o poder dos motores, então ele aguenta menos peso que seu antecessor. A segunda coisa é que ele é bem compacto. Aqui ele está parecendo ser grande porque está com esse suporte traseiro, mas quando você tira tudo, ele é um gimbal bem pequeno. Ele tem uma furação lateral, como está mostrando aí nas imagens, que são para colocar acessórios. Isso ajuda a fazer ângulos baixos. E nesse braço traseiro tem uma furação em cima de 3/4, que já é uma furação padrão. Então podemos colocar um parafuso e acoplar monitor, LED, microfone, quem sabe. Podemos acoplar muitas coisas nele. E os pontos negativos e os pontos positivos, respectivamente, desse gimbal. Ele tem uma função que deixa a cabeça do gimbal parada. Porém, quando a gente está nessa função, e, por exemplo, quer deixar ele parado naquela função para gravar um plano parado, ele não para. Ele tem não sei se é o meu ou se há alguma falha do motor, de peso, eu creio que não, porque o kit que eu estava usando era mais leve do que ele suporta, então não tinha nenhuma irregularidade, ele estava bem estabilizado e mesmo assim, como está na imagem aí, ele está vindo para o lado tentando ir parado. E eu estava tentando regular e você tem que ficar loucamente tentando. E uma coisa que no Zhiyun Crane 2, foi um gimbal que eu já usei, ele não tem. Então quando você coloca a função dele ficar com a cabeça estática, ele fica. Você roda, ele não faz nenhum movimento. E nesse aconteceu. Não sei se foi o meu ou se era algum erro do fabricante que já veio assim, mas foi algo que aconteceu. A sua conexão com a câmera. A conexão do gimbal fica atrás do lugar onde encaixa o plate, do lado assim do plate. E ele fica atrás. Como minha câmera já é uma câmera mais leve, minha lente é muito pesada, então a câmera tem que estar bem para trás para eu conseguir estabilizar esse peso. E aí, como é um USB, ele tem uma cabeça maior, né, no encaixe, né? Então ele chega bem pertinho do motor e aí você deixar o cabo solto, folgado, ele bate no motor e às vezes ele dá uma trancada nessa regulagem que a gente tem aqui. Então isso é algo que é bem ruim. E em falar no plate, temos o plate desse estabilizador. Já deu pra perceber que ele é meio zoado. Esse plate, ele na verdade são dois plates. E esse plate principal, que é o que realmente vai no gimbal, ele não tem aquela regulagem de você botar o parafuso aqui e regular na câmera. Ele tem esse pequeno plate, você coloca, regula na câmera e sempre ele vai estar aqui. Algo que eu percebi também comparando ao Crane 2, que é um plate padrão Manfrotto, um padrão que a gente já está acostumado em vários tripés, então você consegue tirar do gimbal e colocar no tripé, tirar do tripé e botar no gimbal, sem ter que precisar estar trocando. Esse aqui não é um padrão Manfrotto, não é esse padrão mais conhecido que a gente usa. E por que eu estou reclamando dele, se é um plate comum, diferente?
porque, por exemplo, o Crane 2 que tem o parafuso, você consegue regular, botar a câmera mais para trás, botar a câmera mais para frente, pra gente não ter, na hora de colocar aqui, ter que puxar muito para trás ou ter que puxar muito para frente. A gente consegue ter mais uma regulagem de posicionamento com o plate. E aqui não, aqui a gente tem que colocar esse plate na câmera, que a gente só tem a regulagem lateral, e encaixar aqui no outro plate. Então a gente não tem essa regulagem desse plate indo para frente e para trás para a gente conseguir ter mais uma regulagem de estabilização de câmera. Ele vem pelo menos com esse apoio de lente aqui, que é algo bom. Mas fora isso, o plate desse estabilizador é muito ruim. Ele tem uma trava na frente, no qual impossibilita da gente poder colocar a câmera com a lente para baixo, porque ele bate e não deixa, então você tem que estar sempre assim. E aí para você colocar a câmera para cima, para conseguir fazer uma regulagem, tem que colocar ela com a lente para cima. Mas às vezes a gente está com o microfone em cima, por exemplo. E aí você não consegue fazer isso porque ele bate no motor traseiro. Sei que também isso pode ser uma especificação minha, porque minha lente, meu corpo de lente, às vezes o conjunto dos dois tem que estar bem atrás, mas isso foi algo que eu percebi, que ele fica bem para trás quando temos câmeras não tão pesadas. Eu tô trabalhando com a T6i, uma lente 1750, não era uma lente extremamente pesada e não é um corpo tão pesado, mas ele ficou bem para trás, e aí na hora de fazer isso o motor não deixa você abaixar, porque abaixando o que tiver em cima vai para frente, você não vai bater em lugar nenhum. O quinto ponto negativo dele é a bateria. Eu não pesquisei especificamente sobre a bateria desse gimbal e não tinha visto isso, que a bateria dele é uma bateria interna. Então, se você quiser comprar, por exemplo, um kit de bateria, se fosse baterias como a AA, não tem como a gente trocar, porque ela é uma bateria interna, né? A gente não tem como trocar, a gente não tem como comprar mais uma para utilizar, uma acabou e aí você usa outra. Então, se for um caso que você não tem ponto de energia perto, você vai ficar sem recarregar seu gimbal, porque você não tem como trocar a bateria dele. E o quinto ponto é algo meio subjetivo. Muitas pessoas compram os gimbals da Feiltech pelo AliExpress, pelo menos aqui no Brasil. E ele vem em chinês e não dá para entender nada, a não ser que você fale chinês. Fora isso, eu mandei mensagem para o cara que me vendeu e ele falou que não tinha como mudar, mas eu tentava e não conseguia. Mandei mensagem para a Feiltech como é que mudava o idioma e eles falaram que não teria como mudar, só porque era da China, não tinha um modo de mudar esse idioma. Ele tem como mudar de idioma sim, mas você tem que meio que ativar um hack que tem dentro do gimbal. E isso é bem chato, né? Ele podia simplesmente vir com a função de idioma também no chinês. A depender de onde você comprar, ele não vai ter esse ponto negativo. Mas como muitas pessoas compram pelo AliExpress, da Feiltech, ele veio com esse problema e é algo que é bem chato. E acabaram os pontos negativos, vamos para os pontos positivos. Apesar de ter bastante ponto negativo, o gimbal me surpreendeu bastante, ele tem bastantes pontos positivos, como o seu tamanho. É bem importante ter um gimbal que seja prático, leve e pequeno. Às vezes gimbals muito grandes é ruim de transportar, é ruim de você conseguir levar na mochila caso tenha um job menor, caso seja um job prático, caso seja uma viagem. Se você tiver um gimbal como um Ronin 2, você tem que carregar uma maleta para carregar ele. Você não tem como levar ele na mochila. E esse gimbal é bem leve, prático e pequeno. Então você consegue colocar ele na mochila, desarmar esse acessório caso necessário e levar ele na mochila. O segundo ponto positivo é a pegada. A pegada dele aqui de baixo é bem boa, você consegue segurar legal, ele tem um encaixe legal, como tem as perninhas aqui embaixo, você também consegue segurar aqui, ele tem um bom encaixe. Aqui em cima também ele tem uma pegada bem legal e os botões ficam perto do seu dedo, né, que você está segurando. Caso você segure com a esquerda, além desse dial que tem aqui, os botões são bem fáceis. E se você pegar com a direita, também o dial é bem fácil e não é tão distante como o Ronin S, que o dial é pouco distante de onde fica o seu dedo. O seu terceiro ponto positivo são as marcas que ele tem nas regulagens dos motores. Então, se você já é acostumado a usar um kit de câmera e lente, já sabe que o motor do tilt fica no 3, o motor do pan fica no 2 e o motor do roll fica no 1. Então, a gente já tem essas regulagens meio que pré-prontas. E essa regulagem ajuda, porque às vezes a gente pode até fazer uma marcação pequena. A depender de cada kit e cada lente, eles vão mudando. E isso nos ajuda a ajustar certinho nos mínimos detalhes. Seu quarto ponto positivo são as entradas. Ele tem duas entradas traseiras atrás do plate, do lado direito. Uma USB-C, que é um padrão que está vindo muito forte, é um padrão que é bom, ele é rápido, etc. Ele tem um padrão USB-C e um padrão USB.
que também seria um ponto negativo por ele estar usando esses padrões. Poderia ser um micro USB ou mini USB, seria bem melhor do que usar uma porta USB bem grande. E na frente ele tem mais duas portas USB, que eu creio que eu usei uma vez, são para o motor de foco. Ele vem com o motor de foco e aí você consegue controlar no dele e você encaixa o motor de foco, as entradas, a força e as informações do motor de foco aqui nesses dois USBs. Só é ruim porque é USB, né? Podia ser um padrão menor. O seu quinto ponto positivo são as travas. Ele tem travas no motor. Então, caso você queira transportar ele de um lugar para o outro, você só trava os motores. Ele tem dois tipos de trava. Trava que ele fica todo junto, assim, reto. Ou então você pode travar ele em uma outra posição também, na posição que ele normalmente fica. E aí você trava e consegue transportar ele. Isso é muito bom porque o motor não fica se movimentando e batendo e dando choques entre peças toda hora. Então isso ajuda bastante, tanto no transporte quanto na durabilidade do produto. O seu sexto ponto positivo são as furações. Ele tem duas furações aqui do lado para a gente colocar esse tipo de acessório para a gente utilizar melhor o gimbal. Alguns gimbals não vêm com esse tipo de furação. Isso aqui ajuda bastante, então você pode carregar ele para vários lugares. Esse aqui às vezes eu uso até só segurando ele assim. E essa furação é muito boa. Você pode fazer uma gambiarra até para colocar alguma outra coisa aqui, mas tendo isso você consegue prender braços articuláveis aqui, etc, e vai ser bem bom. Essa furação é muito boa e ela é bem resistente, toda de ferro, pá. O gimbal é bem bom. O seu sétimo ponto positivo é o joystick que ele tem lateral, que eu já falei. Esse joystick ele controla tanto o zoom que a lente vai dar ou a câmera vai dar, se for uma câmera que não tem lente intercambiável, tanto o foco, a depender da sua câmera. Lá no site da Zhiyun, ele tem as especificações das câmeras que ele tem uma conectividade e estão todas lá. Caso a sua tenha, você pode fazer o teste. Normalmente, quando a câmera e a lente são da mesma marca, elas funcionam com esse foco no daily, mas depende aí. Por exemplo, a minha é uma Canon, eu tô com a lente Sigma, ela não funciona nem nesse, o foco, né, mexendo assim, nem no crane. Só quando é lente Canon, ela fica boa. Mas fora isso, não. E além do zoom e do foco, esse joystick serve para mais três funções, que é pan, tilt e roll. Essas três funções você consegue aqui só mudando de um modo. Ele é meio chato para você mudar, porque você tem que entrar no menu e mudar, não é só um toque. Mas ele é bem bom caso você precise de uma cena, tá sempre subindo o tilt, descendo, ou sempre fazendo uma pan, ou fazer um roll específico. Você consegue somente com joystick. Você não precisa fazer nenhum movimento de mão, só com o joystick você rodando ele vai para cima ou para baixo, ou para um lado ou para o outro, então faz um movimento de roll na câmera. Isso ajuda bastante em takes específicos e para momentos específicos que você precisa desses movimentos. Em vez de você fazer na mão, às vezes você dá tremidas, e no joystick você consegue ter um controle um pouco melhor. Isso é muito bom. O seu oitavo ponto é um modo de trava de segurança dos modos. No mesmo local onde você liga o gimbal, se você apertar um toque sem segurar, ele trava a telinha. Então você não consegue, por engano, trocar de modo e você está fazendo um take e a mão bateu e ele trocou. Ele tem essa trava com um toque no botão de liga. Ele trava o touch e você não consegue mexer no touch. O seu nono ponto, que é um ponto muito importante, ele tem pequenos 3 botões e um joystick pequenininho aqui no meio. Ele é um joystick que está aqui para você poder mover a câmera em alguns modos, para um lado, para o outro, para cima, para baixo, mover nas diagonais, etc. Com ele você consegue. E os outros botões são para mudar de modo, né? Temos um botão de mudar de modo, um botão de trocar entre a função foto e a função vídeo, que é algo muito bom que eu não tinha visto em outros, já porque os estabilizadores normalmente são usados para fazer vídeos, então não teria muito sentido ter um foto e vídeo, mas aí você está lá gravando e quer tirar uma foto de um momento específico, você consegue trocar para foto. Atrás ele tem mais um botão de gatilho para você poder, 3 toques você vira para selfie, 2 toques ele centraliza e um toque segurar, ele prende o movimento e aí você consegue segurar e fazer um movimento e aí parar e ele está estabilizado, segurar e ele faz o movimento que você quer junto com a mão. E o quarto botão é um botão de dar REC. Com ele você também tira foto, caso esteja no modo foto, e caso esteja no modo vídeo você consegue botar para gravar. Isso é bom porque às vezes está pegando na câmera toda hora, pode estragar algum dos motores ou todos os motores. E isso
dando rec aqui, você não precisa estar tocando na câmera e tendo que forçar o gimbal com o motor, porque está sentindo uma força que está vindo ali. Então, esse botão do REC aqui é bem bom. Então é isso, vou falar um pouco das minhas considerações finais, o que eu acho. Lembrando que tem mais vídeos aí para você assistir, para você entender um pouco melhor como funciona, suas funcionalidades, etc. Esse gimbal é um gimbal prático, pequeno e leve, então ele é um gimbal para câmeras leves, nada muito profissional. Se você está querendo pegar uma câmera bem mais pesada, uma lente pesada, talvez ele não seja o seu gimbal específico, até porque ele só aguenta 2,2 kg. Ele me decepcionou em vários quesitos, principalmente essa questão do modo parado, que ele não estava parando, então isso foi algo que me decepcionou bastante. A questão do plate também me decepcionou bastante, porque minha câmera fica bem atrás, tipo, falta milímetros para tocar no motor, e eu pensei que não ia aguentar, não ia se suportar o mau posicionamento da lente. Eu não posso colocar, por exemplo, um parasol, porque senão pesa muito pra frente e não tem mais como ir pra trás, então ela sempre tá usando sem parasol. E é isso, alguns pontos dele foram bem ruins, e quando eu descobri que o antecessor dele aguentava mais que ele, porque quando eu comprei eu achei que ele aguentava 2.800 e não o AK2000 normal. E o AK2000 aguenta 2.800 e ele 2.200. Mas até então ele tá me resolvendo bastante. Sua estabilização e o modo de uso são bem bons. A pegada, como eu já falei, do gimbal é bem boa, então ela não foge muito da mão, não é aquele algo muito redondo. Ele é bem anatômico na mão, diferente do Crane 2, que é totalmente redondo. Esse é um gimbal muito bom, principalmente para quem tem um set pequeno e quer sempre viajar a trabalho, não precisa levar uma mala de equipamentos. Com a mochila eu consigo levar ele do lado, ficar tranquilo. Eu consigo levar ele para vários lugares, colocar em vários... Ele é um gimbal bem portátil e bem estável, então é um gimbal bom. Ele resolve tudo que ele foi feito para fazer. Então foi isso, esse foi um pouco do gimbal. Tinha pouco review quando eu comprei ele aqui no Brasil, pouco review em português, tinha pouquíssimas coisas. Eu procurei sobre várias pessoas que tinham ele, poucas pessoas tinham ele. E esse foi o review do Feiltech AK2000S, um estabilizador de câmeras DSLR. Então é isso, meu nome é Bruno Bittencourt, esse foi o Cinematografia de hoje e até a próxima.